Sou autor de livros desde janeiro de 1973, já lá vão uns anos. Sou autor de livros de poesia, livros de ficção para adultos, livros para crianças e já publiquei muitos livros. Assumo-me hoje como um autor literário, um escritor. E o escritor é sempre um autor. É aquele que cria as palavras que os outros vão ler, dirigindo-se a diversos tipos de público. Sinto que a atividade autoral, a atividade daqueles que criam literatura, é cada vez mais difícil. Não porque não haja quem nos leia ou quem se interesse por aquilo que lemos, mas porque há uma tendência cada vez maior, a vários níveis, para se desrespeitar o nosso trabalho. Eu tenho muito orgulho em ser autor. Tenho muito orgulho em ser autor destes livros, como tive noutra fase da minha vida em ser autor de canções. Os meus livros, como disse, abarcam vários públicos e, portanto, os interesses e os gostos de vários públicos. O meu trabalho é um trabalho duro, porque tenho uma atividade profissional ao longo do dia, mas raro é o dia em que eu não escreva com disciplina, com dedicação e com exigência. Só assim um autor pode conquistar o seu lugar e assumir-se também como um profissional daquilo que faz. Eu todos os dias trabalho. Essa disciplina ganhei-a com o jornalismo durante 26 anos. E todos os dias eu acho que posso acrescentar alguma coisa ao meu universo como autor para que possa dizer aos jovens, sobretudo aos jovens, que vale a pena seguir este caminho e que Portugal tem condições para, num futuro próximo, os acolher como autores, porque nós sabemos que sem autores não há cultura e a cultura pode ser uma maneira de ultrapassarmos a crise em que vivemos e também de criar mais riqueza, mais emprego e, sobretudo, mais harmonia e felicidade nas pessoas. Muitas vezes, quando vou a escolas, e vou com alguma frequência, escolas e bibliotecas municipais, os jovens com os quais estabeleço contacto perguntam-me o que é isto de ser escritor. Isto de ser escritor, naturalmente, é o ato de inventar, de criar palavras que nos permitem, sob a forma de prosa, ou de poesia, ou de escrita teatral, transmitirmos às pessoas que nos ouvem e para as quais nós escrevemos ideias, pensamentos, sentimentos, a fala das personagens que inventamos. É, portanto, um trabalho rigoroso, exigente e que ninguém se convença que só por ter jeito ou habilidade consegue tornar-se escritor. Escritor, como um músico, como um pintor, como um coreógrafo, como um encenador, precisa de ter uma enorme dedicação, uma grande capacidade de entrega àquilo que escolheu para ser o seu trabalho, o trabalho que lhe permite reclamar-se como autor e reclamar os direitos que tem nessa condição de autor. Eu comecei por publicar poesia, um livro de poesia em 1973 chamado Mágoas Territoriais, na Síria e Alvim, e depois nunca mais deixei de publicar. A partir do final dos anos 70 comecei a publicar livros para crianças e esse tornou-se o segmento, a parte, a parcela mais importante da minha atividade como escritor. Hoje, muita gente me conhece como escritor para crianças, mas eu sou também um poeta, sou também um dramaturgo e sou também um autor de livros de ficção, contos, romances, novelas para os mais adultos, para aqueles que podemos situar no patamar sénior, sendo que os outros são naturalmente os júniores. Quero dizer-vos sobre o trabalho dos escritores que um escritor tem que ser, antes de mais nada, um grande leitor, sempre um grande leitor. Nenhum escritor pode assumir-se como escritor verdadeiramente se não for um grande leitor. Um leitor que está atento ao que sai, ao que se publica, ao que se publicou. Muitos escritores leem, sobretudo, as obras do passado. Eu tento estar atento, porque também fui jornalista nesta área, àquilo que se vai escrevendo, que se vai publicando, às novas tendências, aos novos ciclos do gosto. Mas o mais importante é que hoje a literatura é a atividade predominante, a atividade dominante na minha vida. E por isso, quando hoje me perguntam qual é a minha profissão, eu que sempre escrevi jornalista, passei a escrever jornalista/escritor e agora já escrevo escritor/jornalista. O que quer dizer que esta é a atividade mais importante, a atividade mais marcante da minha vida. Há aqueles que são jovens e que neste momento podem estar a ouvir e a ver aquilo que eu disse, eu quero dizer-vos que vale a pena seguirem este caminho. Há cada vez mais gente jovem a acreditar que a escrita, a literatura, o teatro escrito por autores jovens pode ser uma via profissional para sobreviverem no futuro e ter uma vida condigna e uma vida estável. É, pois, uma palavra de coragem, de esperança e de incentivo que lhes deixo, dizendo-vos que não desistam de escrever
e que a escrita, a literatura, neste caso concreto, pode ser uma atividade profissional. A literatura, a atividade de escritor, é uma atividade digna, elevada. Muitos dos nossos escritores são hoje as pessoas que melhor representam o país no estrangeiro. E, portanto, a cultura também por esta via pode ser um fator determinante, um fator decisivo para que a nossa economia melhore, para que haja mais emprego para os jovens e, portanto, o que vos deixo aqui com um abraço de confiança e de esperança é esta ideia. Se quiserem ser escritores, escolham este caminho sem hesitação, mas sempre com a convicção de que é preciso trabalhar muito para se merecer este título.